Esta é a 7ª conferência de Jiddu Krishnamurti do livro Como Somos. Se você ainda não ouviu os áudios anteriores, clique no primeiro link da descrição, acesse a nossa playlist e acompanhe essas conferências na íntegra. No áudio de hoje, K nos leva a investigar sobre como podemos pôr um fim no sofrimento para experienciar a verdadeira paz que não existe opostos. E como atingir profundidades imensuráveis na nossa mente. E antes de começar, já peço a todos vocês que deixem seu like, se inscreva no nosso canal se está chegando agora e comente aqui embaixo se você consegue perceber toda a violência que existe dentro de você. Audiobook Como Somos, de Jiddu Krishnamurti, para libertar a mente de todos os condicionamentos. Narração: Paulo Ribeiro. Nota do autor: se pudermos descobrir de onde vem o senso de dominação, essa descoberta pode responder a questão de por que somos violentos. 7ª Conferência em Oak Grove, 27 de agosto de 1955. Um dos nossos maiores problemas, me parece, é esta questão da violência. E de nossa parte, o desejo de encontrar a paz. Eu não creio que a paz possa ser encontrada sem que se compreenda toda a anatomia da violência. E a paz não é algo oposto à violência. É um estado totalmente diferente. Portanto, não pode ser concebida por uma mente que está presa na violência. Como a maior parte da nossa vida está firmemente enraizada na violência e a maior parte do nosso pensamento está cercada de violência, parece-me que é muito importante compreender este problema, que é muito complexo e necessita de uma grande dose de aprofundamento, insight. Nesta tarde, eu gostaria, se eu puder, de entrar nele. Estranhamente, nenhuma religião organizada, exceto talvez o budismo e o hinduísmo, jamais fez com que as guerras parassem, ou pôs fim a este assombroso antagonismo entre o homem e homem. Ao contrário, algumas das assim chamadas religiões instigaram guerras e foram responsáveis por uma enorme matança de seres humanos. Nossas vidas, quando examinadas no cotidiano, estão carregadas de violência. E qual é a razão de sermos violentos? De onde surge essa violência? E podemos realmente pôr-lhe um fim? Parece-me que só podemos chegar ao fim da violência de maneira drástica, fazê-la cessar radicalmente, quando compreendermos de que fonte ela se origina. E eu imploro a você que não fique meramente me ouvindo a minha descrição da violência, mas em vez disso, enquanto eu falo, observe como é seu próprio pensamento e por meio da descrição, talvez possa experienciar diretamente a questão que está por trás desta palavra violência. Por que isso de sermos violentos? Não só como raça, mas também como indivíduos?
Eu não sei se alguma vez você se fez essa pergunta. E qual é a nossa abordagem à violência quando olhamos para ela? Quando estamos cônscios dela? Quando pensamos sobre ela? Obviamente, a maioria de nós diz que não tem jeito. Fomos criados nessa sociedade em particular que nos condiciona, nos encoraja a sermos violentos. E assim, balbuciamos alguma coisa sobre o problema, de maneira bem breve e rápida. Mas vamos ver se não conseguimos ir mais fundo do que tudo isso e investigar este problema, para descobrir por que cada um de nós tem esse sentimento extraordinário de violência. E se é possível, colocar um fim nisso. Não de modo superficial, mas fundamentalmente e profundamente. Obviamente, esta cultura, esta civilização está baseada na violência. Não só no mundo ocidental, mas também no Oriente. A sociedade encoraja a violência. Toda a nossa estrutura econômica, social e religiosa se baseia nisso. Estou usando essa palavra violência não no sentido superficial apenas, como raiva ou animosidade, mas incluindo também todo esse problema da ganância, da competição, do desejo por parte tanto do indivíduo quanto da coletividade de buscar o poder. Seguramente, esse desejo gera violência. Não gera? Haverá violência enquanto eu estiver competindo com o outro, enquanto eu for ambicioso, ganancioso. Ganancioso não só no sentido mundano da avidez por muitas coisas, mas ganancioso num sentido mais profundo dessa palavra, que é ser dirigido pela urgência de se tornar alguma coisa, de dominar, de ter segurança, de ter uma posição inatacável. Assim, enquanto estivermos buscando poder, e qualquer forma que seja, certamente haverá muita violência. Por favor, não diga: em uma cultura baseada na violência, o que eu posso fazer como indivíduo? Penso que essa questão será respondida se você puder ouvir o que está sendo dito e não perguntar o que fazer. O fazer não é importante. A ação vem, eu penso, quando compreendemos todo esse complexo problema da violência. Estar ansioso para agir no que diz respeito à violência, sem compreender o desejo de ser alguma coisa, o desejo de se impor, de dominar, de tornar-se algo, é realmente muito imaturo. Ao passo que, se pudermos compreender a totalidade do processo da violência e perceber a verdade disso, então penso que essa própria percepção trará uma ação que não é premeditada e que, portanto, é verdadeira. Eu não sei se vocês estão acompanhando tudo isto. Vemos o que está acontecendo no mundo. Todo político fala de paz. E tudo o que faz é preparar-se para a divisão, para o antagonismo, para a guerra. E me parece muito importante que aqueles de nós que levam realmente a sério essas questões
compreenda a verdade sobre o problema. E não fique perguntando o que fazer. Porque se compreendermos a verdade sobre o problema, a própria percepção, que é a verdade, precipitará uma ação que não é sua ou minha, e cujas implicações não é possível prever ou imaginar. É um fato óbvio que tudo o que fazemos neste mundo, na esfera social, econômica, religiosa, baseia-se na violência. Ou seja, no desejo de poder, status, prestígio. E que está envolvida a ambição, a conquista, o sucesso. Os enormes edifícios que erigimos, as igrejas colossais. Tudo indica esse senso de poder. Fico pensando se você prestou atenção a esses edifícios extraordinários e a reação que tem à frente a eles. Eles podem até conter alguma beleza, mas para mim a beleza é algo inteiramente diferente. Para haver beleza, deve haver austeridade e um total abandono. E não pode haver abandono se existe qualquer senso de ambição, expressando-se como uma conquista. Quando há austeridade, há simplicidade. E só a mente que é simples pode abandonar a si mesma. E a partir desse abandono, vem o amor. Esse estado é o belo, a beleza. Mas estamos totalmente alheios a isso. Disso estamos totalmente inconscientes. Nossa civilização, nossa cultura está baseada na arrogância, no senso de conquista. E em sociedade estamos esganando uns aos outros, violentamente, competindo para conquistar, adquirir, dominar, tornar-se alguém. Esses são fatos psicológicos óbvios. Agora, por que existe esse estado de violência? E ao reconhecer esse estado, podemos ir além dele? Se pudermos fazê-lo, creio então que seremos capazes de adentrar algo inteiramente diferente. Vamos tomar como exemplo o desejo de dominar. Por que queremos dominar? Antes de tudo, estamos, de alguma maneira, conscientes nos nossos relacionamentos e nas nossas atitudes frente à vida? Desse senso de dominação, esse senso de querer poder, status? Se estamos, de onde surge isso? Vocês compreendem o que eu estou perguntando? Se pudermos descobrir de onde vem o senso de dominação, essa descoberta pode responder à questão de por que somos violentos. Somos todos violentos, no sentido de que todos, de diferentes maneiras, queremos ser alguém. Somos competitivos, ambiciosos, gananciosos. Queremos dominar. Esses são os sintomas exteriores de um estado interior. E estamos tentando descobrir o que é esse estado interior que nos leva a fazer essas coisas. E somos, de algum modo, conscientes desse estado. Ou estamos apenas nos ajustando a um padrão moral, sendo
ideologicamente não violentos, não ambiciosos, sem realmente abordar a fonte, a raiz, que nos leva a fazer todas essas coisas? Se pudermos entrar nisto, talvez então a nossa abordagem ao problema da violência seja totalmente diferente. Então, por favor, ouçam ao que está sendo dito, não com a atitude de "oh, é só isso?", mas, em vez disso, permita que haja uma autodescoberta. Se por meio da minha fala sobre isso você puder descobrir, ou melhor, puder realmente experienciar a coisa por si mesmo, então haverá um efeito extraordinário. Por que sou violento? Quero descobrir. Vejo que sou violento porque socialmente, religiosamente, há essa urgência extraordinária por ser alguma coisa. Isso é um fato. No mundo dos negócios, quero ser mais rico, ser mais capaz, estar no topo. E no assim chamado mundo espiritual, sigo uma autoridade que me ajudará a ser alguma coisa lá. Então, vejo que as minhas atividades, os meus pensamentos, os meus relacionamentos são todos baseados na dominação, na dependência. Quando sou dependente, devo seguir uma autoridade, o que nutre a violência. Agora, quero compreender a totalidade do processo da violência e não meramente ajustar-me a um padrão social que é superficial e não é nada interessante. Quero descobrir se a mente pode ficar totalmente livre da violência, se as raízes de todo esse processo podem ser completamente removidas da mente. Estou realmente interessado nisto. Quero descobrir. Vejo que o mero ajustamento nos anseios, demanda e influência superficial a um padrão diferente não resolve o problema. Substituir uma estrutura social por outra, instaurar uma sociedade comunista no lugar de uma sociedade capitalista, não nos fará livre da dominação e da violência. Vejo isto. Então, indago a mim mesmo para descobrir qual é a fonte de todos esses extraordinários anseios, demanda, busca, que nutrem a animosidade e a violência. Por que sou violento, competitivo, ambicioso, ganancioso? Por que existe em mim esta luta constante para ser, para me tornar algo? Obviamente, estou fugindo, voando para longe de algo, através dessa ambição, dessa ganância, desse desejo de ser um sucesso. Tenho medo de alguma coisa, e isso está me levando a fazer tudo isso. O medo é um estado de fuga. Então, estou indagando do que é que eu realmente tenho medo? No momento, não estou preocupado com o medo do escuro, da opinião pública, daquilo que alguém pode ou não pode dizer sobre mim, porque tudo isso é muito superficial. Estou tentando descobrir o que é que, fundamentalmente, me faz ter medo. E por sua vez,
me leva a ser ambicioso, competitivo, ganancioso, invejoso, criando assim animosidade e tudo mais. Por favor, pense comigo. Primeiramente, parece-me que somos pessoas muito sós. Eu estou muito sozinho, interiormente vazio. E não gosto desse estado. Tenho medo dele. E então eu o evito, fujo dele. A própria fuga cria o medo. E para evitar esse medo, sou condescendente. Sou condescendente com vários tipos de ação. Há, obviamente, esse vazio em mim. Há, obviamente, esse vazio em mim, em você, do qual a mente escapa por meio da ação, da ambição, do anseio de ser alguém, de adquirir mais conhecimento. Você sabe, todo esse assunto da violência. E sem fugir, pode a mente olhar para esse vazio, para esse extraordinário senso de solidão? Que é a expressão máxima do eu? O eu sendo a entidade, a autoconsciência que fica vazia quando não foge. Você compreende o que eu estou explicando? Se não estiver claro, posso falar sobre isso de outro jeito. Afinal de contas, o self, o ego, o eu, está se expressando através da ambição, da ganância, da inveja. Sendo violento e tentando ser não violento. E assim por diante. Essas são todas as expressões do eu. Vejo tudo isso. E, indo além disso, vejo também que essa mesma atividade do self surge desse extraordinário senso de vazio. Eu não sei se você tem notado que quando segue o eu em todos os seus movimentos, você chega a este ponto em que a mente está totalmente consciente do self sendo completamente vazio. Mas a mente nunca olhou realmente para essa vacuidade. Sempre fugiu, sempre voou para longe. Agora, se eu puder compreender o que é esse vazio, então talvez possa resolver o problema da violência. Mas para compreender o que é o vazio, preciso olhar para ele. E não posso olhar enquanto estou fugindo. É exatamente essa fuga que causa um medo e precipita a ação da inveja, da competitividade, da brutalidade, da crueldade, da inimizade e de todo o resto. Então, pode a mente olhar para a coisa de que ela sempre fugiu por intermédio da ação? Espero que eu esteja sendo claro. Você não está consciente de que está sozinho? Vazio? Não estamos falando aqui que você deve fazer algo a respeito disso. O que você deve fazer a respeito disso produziu este mundo estúpido e caótico. Estou perguntando o que está por trás do desejo de fazer alguma coisa. O que é extremamente difícil de descobrir porque a mente sempre evitou essa questão crucial, central. Mas se a mente puder estar totalmente consciente de si própria como sendo vazia, solitária, o que quer dizer
uma descoberta completa de como é o self que a trouxe a esse estado, então você descobrirá qualquer ação sem essa compreensão sempre precipita a violência em diferentes formas. Ser um mero pacifista ou ideólogo que é pró isto ou anti aquilo não resolve o problema. O homem que pratica a não violência não resolveu em nada o problema da violência. Está meramente praticando uma ideia e nunca abordou esta questão profunda e fundamental de onde surge toda a ação. Agora, por favor, observe a si mesmo. Não fique apenas seguindo a minha descrição. Pode a sua mente estar consciente deste vazio sem fugir dele? É pelo fato de você ser vazio, solitário, que quer uma companhia. Quer alguém de quem possa depender. E essa dependência gera autoridade que você segue. Então, esse próprio seguir da autoridade é uma indicação de violência. Pode a mente, vendo a verdade de tudo isso, parar de fugir e olhar para este vazio? Você compreende o que quer dizer olhar? Você não pode olhar para este vazio se tem medo dele, se quer evitá-lo. Só pode estar plenamente consciente dele quando não há nenhum senso de condenação. Por favor, acompanhe isto cuidadosamente. Vou entrar nisso devagar, deliberadamente, para que a nossa comunicação e entendimento sejam iguais. Estou consciente de que estou sozinho, vazio, e estou olhando para esse vazio. Mas não posso fazer isso se eu o condeno. A própria condenação é uma distração do ato de olhar para ele. Agora, posso eu olhar para ele, estar consciente dele, sem dar-lhe um nome? Você compreende? E quando eu não o nomeio, o observador que olha é diferente daquilo que se olha? Só há uma divisão quando aquele que olha dá um nome ao que vê, não é? Você está acompanhando? Vou tornar isto mais simples. Quando eu digo estou com raiva, o próprio nomear dessa sensação, dessa reação, gera uma dualidade, não gera? Mas se eu não a nomeio, então essa própria coisa sou eu mesmo. Você compreende? Veja, eu nomeio um sentimento porque a mente é treinada para reconhecer, para rotular. Mas se a mente não rotular, então a separação, a divisão entre o observador e o observado desaparece. Em outras palavras, quando cessa o nomeador, há apenas um estado. E nesse estado, não há uma entidade separada sobre a qual possamos agir. A mente não opera mais sobre aquilo que deseja compreender. Portanto, há uma cessação da atividade da mente, que é, em sua própria natureza, violenta. Por favor, isto não é intelectual. Não diga que é muita viagem, que é abstrato demais, absurdo e tudo isso. Eu estou investigando, passo a passo,
a anatomia da violência. A nossa estrutura social se baseia na violência. Não há apenas violência entre nações, mas individualmente estamos nos pegando uns aos outros pela garganta. Somos competitivos, brutais. Agora, se quero compreender inteiramente esse problema, devo compreender as atividades da mente em relação a esta coisa que chamo de vazio. E no momento que houver essa compreensão, não quero mais ser nada. Você me acompanha? É o desejo de ser alguma coisa que gera a inimizade e a violência. O idealista que quer criar uma utopia perfeita e é, em sua própria natureza, violento. O homem que pratica a não violência é um ser humano violento, porque ele não compreendeu realmente o problema. E ele lida com isso superficialmente. Assim, vejo que enquanto a mente estiver operando em termos de ambição ou não ambição, ela cria o caos, luta, miséria para si própria e para os outros. E se a mente, entrando mais a fundo no problema, compreende todo o processo desse anseio de ser alguma coisa, então deve inevitavelmente chegar ao ponto em que vê que está buscando uma fuga de não ser nada, que é um estado de vazio. E posso eu compreender este vazio? Pode a mente entrar nele, experimentar o seu gosto, senti-lo inteiramente? Com certeza, a mente não pode experienciar e compreender essa coisa extraordinária que chamamos de vazio, solidão, enquanto o estiver condenando de qualquer forma que seja, enquanto quiser rejeitá-lo, dominá-lo ou ir além dele. A mente rejeitará e dominará esse estado enquanto lhe der o nome, e reconhecer, nomear, é em si o processo da mente. Afinal, você não consegue pensar sem símbolos, sem ideias, sem palavras. E pode a mente parar de verbalizar? Pode ela deixar que esse processo cesse e olhar para aquilo que chamou de vazio, sem dar-lhe um nome ou criar um símbolo imaginativo? Enquanto ela consegue fazer tudo isso, então esse estado que chamou de vazio é diferente dela própria? Seguramente não. Nesse momento, há somente um estado que não existe verbalização, nem nomeação e, portanto, a atividade toda da mente que separa, que compete, que nutre o antagonismo, chega ao fim. Nesse estado, existe um movimento bem diferente. Ele não é mais violento. Há uma gentileza que não pode ser compreendida pela mente que diz: devo ser gentil. Toda volição, intencionalidade cessou totalmente, porque a vontade também é produto da violência. Pergunta: o que você diz parece tão estrangeiro e oriental? Um ensinamento como o seu é aplicável à nossa civilização ocidental, que se baseia na eficiência e no progresso, e que está elevando no mundo todo o padrão de vida? Krishnamurti: você acha que o pensamento é oriental e ocidental? As condutas podem variar. Eu posso comer com as minhas mãos na Índia, outro com os pauzinhos na China. E aqui você come de outra maneira ainda. Mas o que torna a perspectiva oriental diferente da ocidental?
Há uma diferença? Se eu tivesse nascido na América e dissesse as mesmas coisas que eu estou dizendo agora, você diria que é um ensinamento oriental? Talvez dissesse que é místico, pouco prático ou excêntrico. Mas os problemas são os mesmos, seja na Índia, no Japão ou aqui. Somos seres humanos, não asiáticos e americanos, russos e alemães, comunistas e capitalistas. Todos nós temos os mesmos problemas humanos. Agora, o que eu estou dizendo certamente é aplicável tanto aqui quanto na Índia. A violência é tanto um problema de vocês quanto da Índia. O problema do relacionamento, do amor, da beleza, o problema de possibilitar um estado mental em que haverá paz, de criar uma sociedade que não seja autodestrutiva nem destruidora, tudo isso é, obviamente, do interesse de cada um de nós. Vivamos no Oriente ou no Ocidente. Aqui vocês têm um problema de construir um exército, que é uma indicação de deterioração de qualquer sociedade. Porque a própria base do exército é a autoridade, o nacionalismo, a segurança. E o problema é exatamente o mesmo na Índia, no Japão, na Ásia. Assim, essa divisão arbitrária do pensamento como oriental ou ocidental não existe para aquele que faz uma investigação de fato. O homem que é condicionado por uma perspectiva ou filosofia asiática e que diz a você como viver conforme esse condicionamento, está, obviamente, dividindo o pensamento entre oriental e ocidental. Mas nós estamos falando de algo inteiramente diferente, que é libertar a mente de todos os condicionamentos. Não moldá-la de acordo com uma filosofia oriental, o que é muito infantil. O que estamos tentando fazer é investigar juntos a extraordinária complexidade das nossas vidas e descobrir se podemos realmente olhar para estes problemas complexos de forma simples. Mas não podemos olhar para estes problemas muito simplesmente não podemos olhar para estes problemas muito simplesmente a não ser que compreendamos a nós mesmos. O Self é um ser extraordinariamente complexo, com inumeráveis desejos contraditórios. Estamos eternamente em guerra conosco mesmos. E esse conflito interior se precipita nas atividades exteriores. Compreender o Self, tanto consciente quanto inconsciente, é uma tarefa enorme. E só podemos fazê-lo no dia a dia, momento a momento. É um livro que nunca termina. Portanto, não é algo que possa ser concluído. Assim, se pudermos ouvir o que está sendo dito não como um americano, um europeu ou um oriental, mas como um ser humano que está diretamente preocupado com todos estes problemas, então criaremos juntos um novo mundo. Então seremos realmente pessoas religiosas. A religião é a busca da verdade. E para a pessoa religiosa não há nacionalidade, país ou filosofia. Ela não segue ninguém. Portanto, é realmente revolucionária no sentido mais profundo da palavra. Pergunta: a libertação que experimentamos em várias formas de autoexpressão é uma ilusão? Ou esse senso de realização está ligado à criatividade de que você fala? Krishnamurti: existe mesmo algo como a autorrealização? Aceitamos que existe. Existe mesmo algo como autorrealização? Aceitamos que existe? Não aceitamos?
Se sou um artista, devo realizar algo. Se você é um escritor, deve realizar algo. Estamos todos tentando nos realizar em diferentes formas. Por meio da família, das crianças, do marido ou da esposa, pela propriedade, pelas ideias. Se você é ambicioso, deve realizar a sua ambição. Caso contrário, fica frustrado. E exatamente nessa frustração há sofrimento e miséria. Estamos todos tentando nos realizar, mas nunca perguntamos se realmente existe algo como autorrealização. Certamente, o homem que busca a realização está acossado pela frustração e pelo sofrimento. Isto é bem simples, não é? Se estou o tempo todo tentando me realizar através do meu filho, da minha esposa, de uma ideia, de uma ação, sempre há a sombra da frustração. E por trás disso, medo. Então, se quero compreender o medo, a frustração, a agonia das complexidades psicossomáticas e todo o resto, devo eu mesmo questionar toda essa ideia de que existe uma coisa chamada autorrealização, que é o eu tentando se tornar alguma coisa. Não poderia o eu ser uma ilusão, mas ao mesmo tempo uma realidade no sentido que é operativo na ação? Para o homem que é ambicioso, competitivo, invejoso, o eu não é ilusório, é uma coisa muito real. Mas para um homem que começa a investigar esse problema no seu todo, que realmente quer compreender o que é a paz, não a paz do terror, a paz dos políticos, nem a paz da autossatisfação depois de acumular alguma coisa que a gente ansiou por ter, mas a paz em que não há contendas, disputas, não há luta para ser alguma coisa. Para um homem assim, vem a experiência de ser totalmente nada. E nesse estado há uma criatividade que está além do tempo, que é atemporal. O que chamamos de criatividade é um processo de aprender uma técnica e expressá-la. Mas eu estou falando de algo inteiramente diferente. De uma mente em que o eu está totalmente ausente. Pergunta: a criatividade de que você fala se confina ao êxtase da redenção ou pode também liberar o nosso poder para fazer uso das nossas conquistas científicas e das dos outros para ajudar o homem? Krishnamurti. Questões assim, se isto acontece, o que virá depois? Obviamente, são colocadas por pessoas que estão ouvindo muito superficialmente. Como eu disse, a ação de um homem que está em busca de algo e para quem a realidade vem a ser, será diferente daquele do homem que tem um vislumbre desse estado e tenta expressá-lo? Afinal, a maioria de nós aprende algum tipo de técnica. Pintura, engenharia, medicina e assim por diante. Isto é, obviamente necessário. Mas apenas aprender a mecânica de uma determinada profissão não vai liberar essa criatividade. A realidade criativa, chame-a de Deus, verdade ou o que preferir, acontece não por meio de uma técnica, mas só quando a mente compreendeu a si própria. E você sabe o quanto é difícil compreender a si mesmo? É difícil porque somos diletantes, não estamos realmente interessados. Mas se você estiver realmente atento, se der toda a sua atenção para compreender a si mesmo, encontrará um tesouro indestrutível.
Você não tem que ler um único livro de filosofia, psicologia, análise e tudo mais. Porque você é o conteúdo da humanidade inteira. E se compreender a si mesmo, continuará criando inúmeros problemas, misérias sem fim. Compreender a si mesmo não requer anseios impetuosos, conclusões, mas sim muita paciência. Devemos ir devagar, milímetro a milímetro, sem jamais perder um passo. O que não quer dizer que você não deve se manter. O que não quer dizer que você deve se manter eternamente desperto. Você não conseguirá fazer isso. Quer dizer que você deve observar e descartar aquilo que observou. Largar e pegar novamente, de modo que a mente não se torne uma mera acumulação daquilo que descobriu, mas seja capaz de observar cada coisa como algo novo. Quando a mente é capaz de olhar para si mesma e compreender-se, aparece a criatividade do real. E uma mente assim pode usar a técnica sem causar sofrimento. Pergunta: qual é o significado dos sonhos e como podemos interpretá-los para nós mesmos? Krishnamurti: eu gostaria de entrar nesta questão bem profundamente e não lidar com ela apenas na superfície. Espero que vocês estejam interessados o suficiente nisso para acompanhar passo a passo. A maioria de nós sonha. Ocorre pesadelo quando nos empaturramos ou quando comemos coisas erradas. Mas não estou falando desse tipo de sonhos. Estou falando de sonhos que têm um significado psicológico. Há vários estados no sonho, não há? Você sonha e quando acorda tenta encontrar o sentido do que sonhou. Interpreta o sonho. A interpretação depende do seu conhecimento, do seu condicionamento, daquilo que aprendeu de vários filósofos, psicólogos e assim por diante. E se você interpreta errado, toda a conclusão será errada. Mas também pode acontecer de sonharmos e a interpretação já ocorrer ao mesmo tempo em que estamos sonhando, de modo que acordamos com clareza. Já entendemos o sonho e ele não nos influencia mais. Eu não sei se essas situações aconteceram com vocês. Então, o problema não é como interpretar os sonhos, mas sim por que sonhamos. Você compreende? Se você interpreta os seus sonhos de acordo com algum psicólogo, essa interpretação depende do condicionamento particular que ele apresenta. E se você tenta interpretá-los, você mesmo, a sua interpretação é moldada pelo seu próprio condicionamento. Em qualquer dos casos, a interpretação pode estar errada, e qualquer conclusão ou ação baseada nela pode, portanto, se provar inteiramente falsa. Então, o problema não é como interpretar os sonhos, mas por que se sonha? Se você resolver esse problema, a interpretação não será necessária. Se você puder realmente compreender a totalidade do processo do sonho, ele se tornará uma questão muito simples. Por que sonhamos? Por favor, vamos pensar juntos. Não de acordo com alguma autoridade que escreveu um livro sobre isso. Deixe todas essas coisas completamente de lado se puder. E vamos pensar juntos, de maneira muito simples. Por que sonhamos? O que queremos dizer com sonhar? Você vai para a cama, adormece, e quando dorme acontece a ação, que toma a forma de vários símbolos ou cenas. E ao acordar você diz, sim, esse é o sonho que tive. O que aconteceu?
Por favor, acompanhem isto. É muito simples. Quando você está acordado durante o dia, a mente superficial se ocupa com muitas coisas. Com seu trabalho, com brigas, com as crianças, com dinheiro, com a ida ao supermercado, com as louças para lavar, você sabe. Ela se ocupa com dezenas de coisas. Mas a mente superficial não é a mente inteira. Existe também o inconsciente, não existe? Você não tem que ler nenhum livro para descobrir que existe o inconsciente. Os nossos motivos ocultos, as nossas respostas instintuais, as nossas permanências raciais, as nossas contradições herdadas, as nossas crenças, estão todas lá no inconsciente. O inconsciente, obviamente, quer dizer algo à mente superficial. E uma vez que esta mente superficial está quieta enquanto adormecida, o inconsciente tenta lhe falar. O inconsciente também está em movimento o tempo todo, mas não tem a oportunidade de expressar nada durante o dia. E então projeta vários símbolos quando a mente consciente está adormecida. Dizemos então, tive um sonho. Se você entrar mesmo nisso, não é complexo. Agora, eu não quero me ocupar eternamente com a interpretação dos sonhos. O que é como se ocupar com a cozinha, com Deus, com bebidas, com mulheres ou com o que você quiser. Quero descobrir por que eu sonho, se é possível simplesmente não sonhar. Os psicólogos podem dizer que é impossível não sonhar. Mas deixe os experts com a sua expertise. E vamos descobrir por nós mesmos. Por que existem sonhos? É possível fazer com que cesse os sonhos sem suprimi-los, sem tentar ir além deles, de modo que no sono a mente fique totalmente imóvel, quieta? Quero descobrir, e esta é a minha primeira indagação. Por que eu sonho? Eu sonho porque minha mente está consciente, está ocupada durante o dia com muitas coisas. Mas pode a mente consciente estar aberta durante o dia a todas as insinuações e induções do inconsciente? Você compreende? Pode a mente superficial estar tão alerta durante o dia que ela esteja consciente dos motivos inconscientes, dos vislumbres das coisas que estão escondidas, sem tentar suprimi-las, mudá-las ou fazer alguma coisa com elas? Se você puder estar simplesmente atento a todo esse conflito, não de maneira crítica, mas sem escolha, se puder estar aberto de maneira que o inconsciente dê as suas dicas a cada momento do dia, quando você está no ônibus, ou dirigindo um carro, ou sentado à mesa, ou falando com amigos, se você puder apenas observar a maneira como olha para todos, a maneira como fala, o modo como trata as pessoas que não são do seu nível, então descobrirá, observando mais profundamente, que acontece uma cessação total dos sonhos. Não há então nenhuma necessidade de insinuações ou dicas do inconsciente enquanto você dorme para dizer-lhe o que você deveria ou não deveria fazer. Porque a coisa toda está sendo revelada enquanto você vive o dia a dia. Assim, chegamos a um ponto muito interessante que é: durante o dia, a mente está extraordinariamente alerta, sem julgar, sem condenar. E quando todo o processo da consciência foi desvelado, examinado e compreendido, então você descobrirá que acontece no sono uma quietude total. E que, estando totalmente quieta, a mente pode ir a profundezas que a consciência desperta não consegue chegar. Você compreende? Receio que não.
Vou explicar novamente e espero que vocês não se importem de ir até um pouco mais tarde. Pois bem, a nossa busca é pela felicidade, pela paz, por Deus, pela verdade e assim por diante. Há uma constante luta para ajustar-se, para amar, para ser gentil, para ser generoso, para jogar fora isso e conseguir aquilo. Se estamos atentos, sabemos que isso é um fato. Há essa atividade total de turbilhão, de luta, de ajustamento acontecendo o tempo todo. E uma mente nesse estado, obviamente, não pode descobrir nada novo. Mas, se eu estou atento durante o dia, aos vários pensamentos e motivos que surgem, se estou atento ao fato de que sou ambicioso, de que fico condenando, julgando, criticando e vejo todo dessa atividade, o que acontece? A minha mente não está mais lutando, fazendo força. E não existe esse redemoinho criado pela ânsia de encontrar algo. Assim, a mente fica completamente quieta. Não apenas a mente superficial, mas todo o conteúdo da consciência. E nesse estado de completa quietude, em que não se pode perceber nenhum movimento, nenhum esforço para ser ou não ser, a mente pode atingir profundidades a que nunca poderia chegar se estivesse tentando encontrar alguma coisa. Eis porque é importante estar atento, sem condenar, olhar sem crítica e sem julgamento. E você pode fazer isso ao longo de todo o dia, de vez em quando, de modo que a mente, quando adormecer, não seja mais um instrumento de luta e não fique mais captando insinuações do inconsciente por meio dos símbolos e tentando interpretá-los. Não invente mais o plano astral e toda essa tolice. Estando livre de todo o condicionamento, a mente é capaz, então, de, no sono, penetrar em profundidades que a consciência desperta nunca poderá atingir. E quando você acordar, descobrirá que há uma sensação de novidade, nunca experienciada antes. É como despir-se do passado e nascer novamente. Esta foi a 7ª conferência do livro Como Somos. Na próxima semana, iremos para a última conferência dessa série. Portanto, se você está gostando, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se está chegando agora e responda nos comentários se você consegue perceber toda a violência e sofrimento que existe dentro de você. Gratidão a todos e até um próximo vídeo.